Fala, nobres senhoras e senhores, sejam bem-vindos aí à nossa aula de hoje sobre as relações gerais, tá? Que valem sempre entre campo e potencial. Essa é uma aula bem interessante, tá, pessoal? É uma aula que a gente vai usar muito até o final do curso, então é bom que vocês peguem bem o jeito da coisa. No fundo, existe uma relação entre o campo elétrico e o potencial elétrico para um sistema. Então, via de regra, o que a gente vai ver aqui é como que, dado o campo elétrico, eu encontro o potencial. Ou ao contrário, dado o potencial em um sistema, como que eu posso encontrar o campo elétrico? Existe uma relação entre eles que eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. E aí praticar com alguns exemplos visuais e algum exemplo matemático aí também, para a gente tentar fixar bem essa questão. Então, gente, eu quero demonstrar. Eu não precisaria demonstrar, poderia só dizer assim, ó, é assim, é assado, mas eu gosto de tentar mostrar um pouquinho da onde que vem as coisas na medida das possibilidades. Aqui é um exemplo que dá pra gente, sem muito artifício, tá? Matemático, tentar descobrir um pouquinho que não é mágica, tá? Vem aí da física e da matemática que a gente conhece. Então, pessoal, olha só. Eu tenho uma carguinha Q submetida a um campo elétrico E unidimensional, então só na direção do eixo X, por exemplo, e essa carga vai se mover aqui ao longo do eixo X. Não conheço o campo elétrico, não sei se ele é constante, se ele não é constante, se é uniforme, não sei, só sei que ele é unidirecional. A carguinha é constante, porque, bom, a carguinha foi a carguinha que eu coloquei, ela se mexer não vai mudar o valor de Q. Então vamos considerar que a carguinha é constante, é a própria carga, e o campo E eu desconheço, tá? Não sei se ele é constante ou variável, desconheço. E a gente já sabe então que essa carga na presença de campo elétrico vai se deslocar, vai surgir uma força nela e eu posso calcular o trabalho dessa força. Se você pegar lá as discussões de física mecânica, você vai ver que o trabalho é a força que atua nela, produto escalar com o deslocamento da carga, tá? Bom, aí o trabalho, né, o produto escalar, se você pegar também discussões de vetores, você vai ver que ele é o módulo do primeiro vetor, módulo do segundo vetor, vezes o cosseno entre o vetor deslocamento e a força. Tá? Nesse caso, como a carguinha aqui é positiva, só para a gente poder chegar nas relações, a força que atua nela vai na mesma direção e sentido do campo que já estava ali onde eu coloquei essa carga, como a gente já discutiu 1 milhão de vezes. Então a força vai puxar ela para a direita e o deslocamento também vai ser para a direita. Pessoal, se a força é para a direita e o campo é para a direita, o deslocamento para a direita, tudo para a direita, o ângulo entre esses dois vetores aqui vai ser 0 grau, tá? E aí, essa é a primeira observação que a gente tem que fazer. E a segunda é que, como eu não sei se esse E é constante ou não, eu não conheço esse E, eu vou ter que fazer uma análise de um caminho infinitesimal, ou seja, aplicar essa fórmula pedacinho por pedacinho do deslocamento e depois integrar para ter o trabalho inteiro. Tá? Eu não sei se é uma força constante, se é um campo constante, não tenho informação sobre isso. Então, quando a gente pega o deslocamento D e faz um pedacinho bem pequeno dele, eu vou chamar esse pedacinho bem pequeno de dx, o diferencial, o infinitesimal do eixo x, tá? Que vai ser quanto essa carga vai deslocar. Então ela desloca dx submetida a uma força para a direita, tá? Força para a direita, graças à presença desse campo elétrico também para a direita. Bom, então a força, né? A força vezes o deslocamento vezes 0 grau, que é o cosseno do ângulo aqui entre os dois, e aqui eu não vou ter o trabalho inteiro, eu vou ter o infinitesimal, tá, gente, do trabalho, que é só o trabalho executado no pedacinho de deslocamento. Então o meu dW é F, a força que atua, vezes o pedacinho do deslocamento, vezes cosseno de 0 grau, tá bom? Agora, a força F é a nossa velha conhecida, já das outras aulas. A força que atua na carga é a carga que eu coloquei vezes o campo que já estava. A gente já falou isso milhões de vezes. Então, a carga que eu coloquei vezes o campo que eu já estava, o módulo de F é simplesmente Q vezes Z, que eu posso colocar aqui. Tá? Então, fica Q vezes Z vezes dx, que é o pedacinho do deslocamento, cosseno de 0, que é 1, por isso que ele foi embora. Tá?
Maravilha! Então agora eu posso integrar dos dois lados para pegar o trabalho de um longo deslocamento. Então a integral de todos os pedacinhos de trabalho que foram executados durante a trajetória é igual à integral do outro lado, Q vezes E vezes dx. Pessoal, integral de dw é w, tá? Aplicada no valor final menos o valor inicial. O valor inicial é zero, porque quando começa não tem trabalho executado, então essa integral de dw fica w menos zero, tá? Que é simplesmente w. E aqui, como a minha carguinha é constante, ela pode sair da integral, então ela fica Q integral de E dx. Lembra que o E eu não tenho conhecimento, não sei se ele é constante ou não, então vou manter esse cara dentro da minha integral. Tá? Então, w menos zero igual a Q integral de E dx. Beleza, então eu posso passar esse Q dividindo lá o outro lado, ó, então fica trabalho por unidade de carga igual a integral de E dx. E por último, eu posso lembrar que esse trabalho, como é um trabalho da força elétrica, a gente já viu a relação dele com o potencial. Lembra que o campo já apareceu aqui na minha fórmula, mas o potencial ainda não, por isso que eu ainda estou brincando. Tá? Eu quero a relação entre campo e potencial, lembra disso? Então, como esse trabalho é o trabalho da força elétrica, a gente já viu que ele é dado por menos a carga que se move ali, vezes a diferença de potencial de dois pontos, A, B, aqui do eixo X. Então, ponto A onde ela começa, ponto B onde ela vai parar lá no final. Tá? Então, o trabalho é menos que DDP, né? Diferença potencial A até B. Então, olha só, trabalho dividido por unidade de carga que se moveu ali, trabalho dividido por unidade de carga que se moveu ali, é menos a DDP entre os dois pontos. Então, finalmente, eu consigo chegar aqui, ó, que a DDP entre os dois pontos é igual a menos, o menos daqui que vai aparecer desse lado eu jogo para o outro lado. Então, a DDP entre dois pontos A e B é igual a menos a integral de XA até XB, que é aqui, ó, ponto inicial e ponto final qualquer lá na frente. Então, menos integral de XA até XB da minha função campo elétrico. Aí ele pode ser constante ou não. Se ele for constante até é bom, porque ele sai da integral. Tá? Então, fica a integral de E vezes de E em relação a X, E dx. Tá certo, pessoal? Então, no fundo, essa relação aqui me permite dizer que a diferença de potencial entre dois pontos ela pode ser obtida pela integral da função do campo elétrico. Essa é a primeira relação útil da aula de hoje. Tá? Então, assim você calcula a DDP. E aí lembra que se você tiver o potencial num ponto e calculou a DDP, você pode achar o potencial lá no outro ponto. Tá certo? Então, pessoal, é isso aí. A diferença de potencial a partir da integral da função do campo elétrico. Vamos ver exemplo. Tá? Então, olha só, eu tenho um gráfico, tá, do eixo X. O que acontece com o valor do campo elétrico à medida que eu tenho diferentes posições aí no eixo X. Também uma questão unidimensional. Então, vários campos elétricos, vários módulos aqui de campos elétricos, à medida que o eixo X, à medida que eu caminho pelo eixo X. O que a gente vê é que eu pego, por exemplo, de 0 até x2, pessoal, olha só, todos esses pontos aqui, de 0 até x2, eles têm campos elétricos positivos, tá, gente? O que significa isso? Vamos desenhar aqui. Se eu tiver o eixo X, deixa eu desenhar aqui em cima, tá? Se eu tiver o eixo X aqui, ficou péssimo, mas é isso. Tá? Se eu tiver o eixo X, eu estou marcando 0, x1, x2 e x3. Não é 1, 2, 3, não é 1 metro, 2 metros, 3 metros, tá? x1, x2, x3. É que quanto mais eu desenhar, pior vai ficar aqui a zebra. Mas tudo bem, vamos fazer a emoção acontecer. Então, 0, x1, x2, x3. O que a gente está vendo, ó, é que de 0 a x2, eu tenho campos elétricos que são positivos, ó, valores positivos, entenda bem isso. Se eles são positivos, significa que eles apontam para o lado favorável aqui do eixo. Então, de 0 a x1 e de x1 a x2, como os campos são positivos, eles apontam a favor do eixo. De x2 a x3, ó, os valores de campo são negativos aqui pelo gráfico. Então, o vetor campo elétrico de x2 a x3 aponta para a esquerda. Tá? Em cada pontinho aqui, o campo aponta para a esquerda, em cada ponto do eixo.
É isso aqui, mais ou menos, que esse gráfico está representando. Tudo bem? Então, o que a gente vê? Se de 0 a x2 o campo é positivo, lembra o que acontece com o potencial, pessoal? O potencial, ele decresce, lembra disso, no sentido das linhas de campo, hein, gente? Então, se de 0 a x2, o meu campo aponta para a direita, à medida que eu caminho de 0 a x2, o meu potencial decresce, porque o potencial decresce no sentido do campo. Então, campos positivos, aqui, sumiu meu mouse, tá aqui, ó. Campos positivos de 0 a x2, campos positivos de 0 a x2, fazem com que o potencial diminua de 0 a x2, tá? Então, como o campo é positivo, de 0 a x2, o potencial diminui. Portanto, o potencial em x igual a 0 é maior que o potencial em x igual a 1, que é maior que o potencial em x igual a 2. Então, o V0, que eu não sei se é 0, tá, pessoal? O V0 é o potencial em x igual a 0. Então, o V0 é maior que o V1, que é maior que o V2. Campo positivo, né? Para a direita, então o potencial decresce no sentido do campo. Agora, de x2 a x3, o meu campo é negativo, ele aponta contra o eixo x, tá? Então, se o campo é negativo de x2 a x3, então o potencial cresce de x2 a x3, porque o potencial decresceria no sentido das linhas do campo. Então, o meu V3 é maior que o meu V2, tá, gente? Essas discussões têm que estar muito frescas aí na cabeça de vocês. Então, repito, campos positivos significa que nesses trechos do eixo, ele está a favor do eixo. Então, o potencial decresce no sentido do campo. Campos negativos significa que ele está contra o eixo. Se ele está contra o eixo, o potencial cresce à medida que eu caminho pelo eixo, tá bom? Então, essa é a primeira discussão. E a segunda é, eu tenho como saber o valor da DDP, pessoal, se eu integrar essa função do campo elétrico aqui. Mas aqui já tem uma dica, ó. Muitas vezes, quando o gráfico envolver áreas regulares, triângulo, retângulo, você nem precisa da função do campo elétrico. Você pode calcular pelas áreas, pessoal. Lembra, a ideia geométrica da integral é a área do gráfico entre a função e o eixo. Entre a função e o eixo, entre a função e o eixo. Então, eu tenho três áreas, basicamente, aí para calcular. A1, A2, A3. Então, esse é um exemplo bem comum aí que vai aparecer, tá? Então, gente, ó, de 0 a x2, minha integral DDP de 0 a x2 é igual a menos a integral dessa função. E a integral dessa função é a área 1 mais a área 2, de 0 a x2. Tá? Então, você calcula essas áreas aí por matemática e fica DDP 0 a 2 igual menos, pessoal, cuidado, esse menos é da fórmula, tá? Não pode comer esse menos. E aí a integral do campo de 0 a x2 é A1 mais A2. Tudo bem? E se você quiser o potencial, lembra que a DDP é o potencial final menos o potencial inicial. Então, fica V2 menos V0 igual menos essa soma dessas áreas aí, tá certo? E aí você pode achar o potencial em qualquer ponto. De x2 a x3, mesma coisa. DDP U2 até, U23, que é a DDP V2 e V3, ela vai ser menos da fórmula e o valor da integral. Só que cuidado, tá, gente? Essa área aqui está abaixo do eixo, matemática e cálculo para que te quero. Então, a integral é negativa aqui para esse trecho, tá? Então, você tem que botar a mão, calcular ali a área, base vezes altura sobre 2, e saber que essa área tem que ser negativa para representar o resultado da integral entre x2 e x3. E aí, por fim, o meu U23 é o V final menos o V inicial, V3 menos V2, igual menos A3. Tá? Então, aqui é um exemplo bem comum, tá, pessoal? E se não tivesse essas áreas regulares, aí você teria que ter a função campo elétrico mesmo, E de x, teria que ter a função para integrar realmente essa função. Aqui estou dando já uma dica, se você tiver áreas regulares, calcula as áreas regulares, vai ser muito mais fácil de calcular. Bom, agora vamos para o lado contrário. Se eu tiver o meu potencial e quiser o campo, né? Aqui eu tinha o campo, tá, gente? E eu estava procurando os potenciais. Agora eu quero
partir do meu potencial e determinar o campo. Então vamos lá. Eu vou partir dessa mesma relação, tudo bem? Vou partir dessa mesma relação e trocar o meu DW fazendo o pedacinho do trabalho a partir dessa fórmula aqui. Bom, essa aqui é a mesma discussão que a gente tinha ainda há pouco, só que eu vou terminar por um caminho diferente, tá? Então, se o meu trabalho total é menos a carga vezes a DDP total AB do caminho total, para eu substituir pelo DW, o pedacinho do trabalho pode ser também escrito como menos a carga vezes o pedacinho da diferença de potencial entre dois pontos muito próximos. E o pedacinho da diferença de potencial eu vou chamar de dV, que é uma variação muito pequena do potencial V, certo? Então, por isso que eu posso chamar o pedacinho da DDP como dV. Porque o UAB é como se fosse o ΔV, né? Então, o pedacinho pequeno do ΔV é o dV, é o diferencialzinho da variação do potencial. Então, dW é menos que dV, eu posso trocar isso aqui lá, então fica menos que dV igual QE dx, o Q cancela, tá, gente? Ó, o Q cancela, e aí eu chego que o meu campo elétrico é simplesmente menos dV dx, ou seja, é uma derivada, tá? Então, o meu campo elétrico, a componente dele, né, a componente x dele é menos a derivada da função potencial em relação àquele eixo que eu quero a componente. Então, se eu quisesse a componente y, seria dv dy na direção j, né, se eu quiser escrever vetorial. O meu campo z é menos dv dz na direção k, se eu quiser escrever vetorial. Então, o valor da componente do campo elétrico pode ser obtido através da derivada da função do potencial elétrico que eu já tiver. Então, assim que eu tenho o potencial, eu também posso determinar o campo. Lembra de novo, tá, gente? Como eu estou falando da componente do E, esse valor aqui pode dar positivo ou negativo, hein, gente? E aí, se der positivo, significa que naquele ponto o vetor campo está a favor do eixo x. De novo, a gente acabou de ver isso. E se a componente der negativa, significa que está contra o eixo x, está para o lado negativo do eixo, tá? Se as componentes derem positivas ou negativas. Vamos para um exemplo? Então, se eu tenho agora o potencial para diferentes pontos do eixo x e o potencial tem todos esses valores loucos aqui positivos, eu quero saber o campo em diferentes pontos. Por exemplo, em x1, x2, x3. Tá? Quero saber se o campo está para a direita, se o campo está para a esquerda. Então, primeiro exemplo bem básico. Pessoal, é só olhar o que acontece com a derivada. Ó. Então, se eu pegar x1, por exemplo, a derivada aqui, lembra que a derivada tem a ver com o coeficiente angular da reta tangente. Olha cálculo para que te quero. Então, a reta tangente aqui ela é decrescente nesse ponto, tá, pessoal? E se a reta tangente é decrescente, significa que a derivada é negativa naquele ponto x1. Se a derivada é negativa, o campo é positivo. Então, em x1, o campo aponta para a direita, a favor do eixo. Tá? Em x2, se eu pegar aqui x2, ó, a derivada agora é crescente. A reta tangente aqui é crescente. Se a reta tangente é crescente, a derivada dela é positiva e o campo elétrico é negativo. Então, em x2, o campo já aponta para o lado oposto ao eixo, tá? Já aponta para x negativo, tudo bem? E lá em x3, se eu pegar a derivada aqui, a reta tangente, a gente vai ver que ela é horizontal, tá? E se ela é horizontal, a derivada é zero. Então, se a derivada é zero, o campo também é zero. Consequentemente, pessoal, aqui tem outra derivada zero, tá? O campo também é zero, só para vocês ficarem ligados. Aqui também tem outra derivada zero, um ponto de inflexão aí, né? Um ponto de máximo, um ponto de mínimo, etc. Então, tudo isso aí é campo zero, tá? Campo elétrico zero nesses pontos. Então, você consegue mapear o campo elétrico. Se aponta para a direita, aponta para a esquerda, se é zero, se é para a direita, se é para a esquerda, se é zero. Então, esse é o primeiro exemplo bem visual aí para vocês de determinar o campo a partir do potencial agora, tá bom? Bom, gente, se você tiver uma simetria radial, como uma carga pontual que gera campo radial, basta você trocar o eixo x por um eixo rzinho, a gente vai fazer isso muito mais para frente, tá? Então fiquem ligados, eu posso escrever as mesmas fórmulas no eixo radial ao invés do eixo x, então fica ddp AB igual a menos,
integral de RA, RB, de E, DR, então qualquer distância radial em torno de um ponto, tá, pessoal? Não precisa ser só o eixo X. E a componente radial do campo menos a derivada dV/dr, tá? E se você tiver casos tridimensionais de x, y e z, aquelas fórmulas anteriores podem ser generalizadas. Então, a ddp AB é menos, aí você integra a componente x, a componente y e a componente z do campo elétrico separadamente, né? De xa, xb, ya, yb, za, zb, onde xa, ya, za são as coordenadas, cálculo aí, né? Do ponto inicial, onde estava a tua carga, e xa, xb e zb são as coordenadas do ponto final que eu estou considerando. Então você integra componente a componente, não esquece depois de trocar o sinal, tá? Tem esse menos, e aí você vai ter a ddp. E ao contrário, se você tiver a função tridimensional aí do potencial, aí você deriva, tá? Componente a componente para chegar nas três componentes de E, porque o E é vetorial. Então você tem que ter a componente X, a componente Y e a componente Z dele, né? Nós estamos num caso agora tridimensional. Então você deriva dv dx e aí você vai ter a componente x desse campo. Você deriva dv dy, vai ter a componente j, deriva dv dz, você vai ter a componente k. Essa função matemática aqui, para quem não conhece, é bom saber, o nome dela é gradiente. Então o campo elétrico é menos o gradiente do potencial. Tá? No fundo, nada demais. Você pega a função, deriva dv dx na direção y, dv dy na direção do eixo y, dv dz na direção do eixo z, na direção de k. Ou seja, você está fazendo o gradiente do potencial. Tá bom? E por último, então a gente já viu vários exemplos ali geométricos, tá? Vamos ver um exemplo matemático então para vocês verem como é que funciona. Tem o potencial elétrico ao longo do eixo x dado pela função abaixo. Está aqui a função do potencial. Sobre isso, determine, letra A diferença de potencial entre x igual a 0 e x igual a 4, e letra B, os locais do eixo onde o campo elétrico é nulo. Então vamos embora, pessoal. Primeiro, eu tenho potencial em todos os pontos do eixo x, então não tem mistério. Se eu quero a ddp entre 0 e 4, eu calculo o potencial em 0 e eu calculo o potencial em 4. E para saber o potencial em cada ponto, 0 e 4, se eu tenho potencial em todos os valores de x, é só trocar, né? Então, troca x por 0, deu esse resultado aqui. Troca x por 4, substitui, calcula, você vai ter esse potencial aqui. Então, é fácil, a ddp entre 0 e 4, o 0,4 é o v de 4 menos o v de 0, 3,3 menos 8, e aí você chega em 5,3 volts, tá? Então, essa é a ddp da letra A, morreu, acabou. Letra B, olha lá. Os locais do eixo onde o campo elétrico é nulo. Pessoal, essa é a função do potencial. Aí entra bem a aula de hoje, tá? Eu quero a função do campo elétrico para saber onde que ele vai dar zero. Então, se isso aqui é um caso unidimensional, só depende do eixo x, os locais do eixo onde o campo elétrico é nulo, eu vou aplicar a relação campo elétrico é igual a menos a derivada naquele eixo que eu estou considerando, menos dv dx. Aí eu vou ter as componentes de x em todo o eixo x. Tá? Bom, calcula a derivada disso aqui, então, dv dx, se eu calcular a derivada, o 3 desce aqui, cancela, fica x ao quadrado, aqui vai ficar menos 5x, mais 6, e a derivada desse termo dá zero. Então, a derivada dv dx é x ao quadrado, menos 5x mais 6. E agora, como eu quero o campo elétrico nulo, que foi o que a questão pediu, eu pego isso aqui, né, e jogo nessa fórmula colocando E igual a zero. Então, eu quero E igual a zero igual a menos, tá, da fórmula, não comam menos, hein, gente? E aí a derivada que está aqui. Resolvendo aí por Bhaskara, qualquer coisa que você quiser para resolver equação de segundo grau, gente, você vai chegar que o campo vai ser zero, tá, em x igual a 2 e x igual a 3. Então, esses são os locais aí do eixo onde o campo elétrico vai ser nulo. Tá certo? Então assim você vai brincando com derivadas e integrais, tendo potencial você deriva, vai achar campo, tendo campo você integra, vai achar potencial, só cuida com os menos aí da fórmula, tá? Para não comer esses menos das relações. Tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu, a gente vai usar muito essas relações entre campo e potencial no futuro. Até as nossas próximas aulas.